aí, galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo muito tranquilo? Rapaziada, o negócio tá bombando na internet aí, recentemente, né? É esse simulador aqui do Brasileirão, tá? Como vocês sabem, aqui meu canal é de futebol, tá? Trazendo uma pegada mais gamer aí, diferente. Resolvi trazer pra vocês os meus palpites, tá? Pra essa reta final aí do Brasileirão que, mano... Tanto aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui. Que tanto... Nossa, fez barulho, vocês escutaram, né? Esse é cachorrinho que deve ter apoiado no... Ó, que tanto no... Que tanto aqui na parte de cima, ó, você pega aí Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo. Pra mim são os quatro que vão hoje. Falando hoje, são os quatro assim que estariam brigando por esse título do Brasileirão. Mas eu coloco apenas Botafogo e Palmeiras nessa briga. Porque pra mim, Fortaleza, Flamengo... Tudo bem que o Fortaleza tá aqui, ó, 2 pontinhos apenas do Palmeiras. Mas tanto Fortaleza quanto o Flamengo, pra mim, eles não vão ter força pra poder brigar até a final. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente tem a 17ª rodada com jogos atrasados, tá? Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou colocar o placar que eu acho que vai ser o jogo. Não só sempre 1-0, ou 0-1, ou 0-0, tá? Eu vou colocar o placar que eu acho que é possível de estar acontecendo, tá? Bom, aqui, vamos começar. 17ª rodada, é rodada que tá atrasada, né? O Internacional aí enfrenta o Flamengo. O Internacional que vem numa pegada interessante nessa reta final, né? Ele até começou bem o campeonato, ficou acho que 10 ou 11 rodadas aí numa uruca desgranhenta e agora o Internacional se reencontrou com a vitória. Então assim, eu acho possível sim uma vitória aqui do Internacional, que vai pegar um Flamengo que vai estar à beira aí de decisão de Copa do Brasil ou não, né? Então assim, ainda não tem nem a data aqui do jogo, porque eles estão esperando para ver se o Flamengo vai passar, né, para essa final da Copa do Brasil, se não vai, para eles poderem decidir. Mas eu vou analisar o futebol que ambos vêm apresentando. O Inter, que manteve uma crescente muito interessante, e o Flamengo, que tá nessa crescente agora com o Felipe Luiz. Na minha opinião, um jogo no Beira-Rio, equiparando as duas equipes, eu acho que o Inter vence esse jogo por 2-1, tá? Para mim, esse é o resultado. O Fluminense contra o Atlético Paranaense. O Fluminense tá ali oscilando, tinha dado uma arrancada, aí agora pegou uma uruquinha aí de novo. O Atlético Paranaense vai, acho que 2 ou quase 3 meses que não tem uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, o Fluminense ganha esse jogo aqui por 2-0, tá? Com isso, o Fluminense alterna aqui com o Atlético Paranaense, derruba o Atlético Paranaense nesse momento para 16º e ocupa o 15º lugar, o Flu, tá? Vamos lá para a 19ª rodada. Temos aqui Vasco e Cuiabá. Também o Vasco pode estar envolvido aí com finais de Copa do Brasil, né? E para mim aqui, o Vasco enfrenta um Cuiabá que, se você pegar aqui, ó, 26 pontos, tá 3 pontinhos apenas do Corinthians. Então assim, o Cuiabá, ele tem chances ainda de sair dessa zona aqui de rebaixamento. Mas aqui, para mim, o Vasco jogando em casa, almejando até quase pegar uma pré-Libertadores aqui, ó, o São Paulo ali com 47 pontos. Para mim, o Vasco ganha esse jogo aqui por uns 2-0. 2-0 para cima do Cuiabá. O Atlético Paranaense envolvido com o Atlético Mineiro. É uma obrigação daí já o Atlético Paranaense precisar ganhar esse jogo. O Atlético Mineiro vai estar com Libertadores e Copa do Brasil envolvido. Então, para mim aqui, o Atlético Paranaense ganha bem, vai. 3-1. Não apresenta hoje um futebol bom, mas provavelmente o Atlético Mineiro vai poder estar poupando jogadores quando for enfrentar o Atlético Paranaense. E aí pode ser que o Atlético Paranaense tire proveito disso, tá? Aqui na 20ª não tem jogo atrasado. Acho que ficou todo mundo com jogo igual, 29-29. Beleza, a gente já pode ir lá para a 31ª rodada. Opa, 30ª rodada, aliás.
Isso, 30ª rodada. E aqui a gente começa agora uma análise um pouco mais rápida, vamos dizer assim. Internacional e Grêmio. O Grêmio oscilando, o Internacional mantendo uma sequência boa. Clássico, a gente não pondera tudo isso. Clássico é simplesmente jogado e que vença o melhor. Mas aqui pra mim eu acho que rola um empate entre Inter e Grêmio. Cruzeiro e Bahia, jogo no Mineirão. O Cruzeiro brigando ali, tentando entrar para as cabeças do Campeonato Brasileiro. O Bahia tentando se manter também. Eu acho que aqui também rola um 0-0, tá? Vitória e Bragantino. O Bragantino não vem jogando bem. O Vitória em casa é enjoado. Então, para mim, o Vitória ganha esse jogo 2-0. Flamengo e Fluminense, né? Muito distintos os dois, né? De posições. O Flamengo, quarto. O Fluminense, 16º. Aqui, para mim, o Flamengo vence esse jogo por 3-2. Jogaço, clássico. O Fla-Flu hoje é sempre muito bom, os jogos. Para mim, o que o Botafogo ganha sem problemas, 3-0. Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians hoje tem uma equipe que não é de Z4, tá? Na minha opinião, o futebol que apresenta, o que pode, né, apresentar ainda, a equipe do Corinthians não é ruim. Eu sempre já falei, se você pegar meus vídeos passados, eu já falei, os 11 iniciais do Corinthians são interessantes. E pega um Atlético Paranaense aí que tá capengando, pode tentar uma sobressalva, né, naqueles jogos que ficou para trás. Mas para mim aqui o Corinthians vence esse jogo por 2-1, tá? São Paulo e Vasco, jogo no Brinco de Ouro. Acho sim um jogo arriscado para o São Paulo. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas acho que o São Paulo ganha e ganha sofrido, tá? 1-0 apenas. Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza, para mim, é favorito no Castelão. Poucas vezes se perdeu, né? Nesse campeonato. Então, assim, para mim aqui o Fortaleza também ganha esse jogo 1-0. Atlético Goianiense e Cuiabá. O próprio presidente do Atlético Goianiense já falou que o clube já está rebaixado para a Série B. Talvez, tirando essa pressão, ele praticamente tirou uma pressão dos jogadores do Atlético Goianiense. Na minha opinião, ele falando isso. Porque, tipo assim, os jogadores vão entrar em campo e falar: já tá rebaixado, então o que vier agora é lucro. Então eu acho que aqui pode ter uma surpresa. Aqui pode ter uma surpresa pro Atlético Goianiense, tá? Então eu acho que o Atlético ganha esse jogo do Cuiabá 2-0. Juventude e Palmeiras. Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. O Juventude faz um campeonato até interessante. Para mim, o Juventude aqui acaba conseguindo um empate sofrido contra o Palmeiras. E o Palmeiras ali dá uma distanciada do Botafogo. Vamos aí para a 31ª rodada. Aqui o Grêmio, para mim, ganha sem surpresa nenhuma, 2-0. O Atlético Mineiro e Internacional, para mim aqui, o Galo jogando em casa, o Inter não consegue segurar 1-0 pro Galo. Vitória e Fluminense. Olha esse jogo, mano. Fluminense joga fora, o Vitória joga no Barradão. Joga em casa o Vitória. E olha isso daqui. Se o Vitória ganha, vai para 35 pontos. Eu não vou ver o saldo de gol se compensa ou não, mas vamos... Vai. Rouba o lugar do Atlético Paranaense. Se o Fluminense ganha, vai para 36 e rouba o lugar do Criciúma. Que jogo, hein? Que jogo. Pra mim, Barradão, o Vitória é chato. 1-0 pro Vitória. Flamengo e Juventude, o Flamengo vai estar numa pegada boa. O Flamengo vai dar trabalho com esse Felipe Luiz aí. Os jogadores gostam muito dele. Pra mim aqui, 2-0 pro Flamengo. Vasco e Bahia. Aqui, pra mim, pode rolar surpresa, tá? Pra mim, o Vasco não ganha do Bahia. O Bahia vence esse jogo aqui 2-1 fora de casa. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras querendo voltar, né? Olha esse jogo, mano. O Palmeiras pode pegar o Fortaleza com a mesma pontuação. 58 pontos ambos, tá? Pra mim, aqui dá Palmeiras, mas vai ser aquele jogo ferrado, mano. 2-1, tá? Bragantino e Botafogo.
Aqui, o Botafogo eu acho que vai estar um pouquinho soberba. Aqui eu acho que o Botafogo já tá, não sei o que, já ganhamos, tivemos uma distância do Palmeiras. Pode ser que rola uma surpresa, tá? Então aqui pra mim 1-0 Bragantino. O Bragantino melhora sua condição aqui na parte de baixo, atrapalha a vida um pouco do Botafogo. E vamos pro próximo jogo. Embola ainda lá as primeiras cabeças aqui. Atlético Paranaense e Cruzeiro, tá? Pra mim mesmo o Atlético Paranaense tentando nadar até a superfície lá, respira um pouquinho e vai afundar de novo. Pra mim o Atlético Paranaense briga assim pelo não descenso pra Série B. Pra mim perde esse jogo aqui de 2-0 pro Cruzeiro. Cuiabá e Corinthians. Jogo lá na casa do Cuiabá. O Cuiabá é chato lá. O Cuiabá sempre atrapalha a vida dos grandes. Pra mim esse jogo fede a empate. 2-2, tá? Criciúma e São Paulo. O Criciúma, né? O histórico dele nesse Campeonato Brasileiro é de não perder em casa. E acho que o São Paulo também está com aquele âmbito mais no Campeonato Brasileiro. Aqui, corre-se o perigo do São Paulo perder esse jogo, tá? Para mim, corre o perigo do São Paulo perder esse jogo. Mas quero acreditar que os jogadores do São Paulo têm um pouquinho de vontade e empatam esse jogo aqui em 1-1. Beleza? Vamos para a 32ª rodada. O Inter jogando em casa, o Criciúma, o aproveitamento fora de casa é muito ruim. Então, para mim aqui, o Inter ganha 3-0. O Cruzeiro contra o Flamengo rola um empate pelo nível de futebol dos dois apresentados são bons. Então, rola um empate. Rola um empate. O Bahia e São Paulo. Para mim, nessa tiriça que os jogadores de São Paulo estão jogando, e o Bahia com fome de bola, querendo mostrar mais resultado, para mim, o Bahia ganha esse jogo aqui 2-0 para cima do São Paulo. O Fluminense contra o Cruzeiro, né? Olha lá, o Grêmio com 39 pontos e o Fluminense com 33. Para mim, o Fluminense vence esse jogo aqui 2-0. O Botafogo e Vasco, para mim aqui, o Botafogo vence essa partida 2-1. Pelo próprio futebol mesmo apresentado pelo Botafogo, equiparado com o do Vasco. O do Vasco não é ruim, mas o Botafogo está muito superior comparado ao do Vasco, tá? Corinthians e Palmeiras, para mim o Corinthians não vence esse jogo. No máximo do máximo que o Corinthians consegue aqui é um empate. Só que olha a diferença de pontos que se cria da vitória do Botafogo para cima do Vasco e a diferença que aumenta do Botafogo para o Palmeiras. Vai para 5 pontos. O Palmeiras ele não pode deixar o Botafogo criar essa gordurinha que já se criou, entendeu? Então ele não pode deixar aumentar isso. O Palmeiras aqui não perde esse jogo pro Corinthians. Para mim, Corinthians 1, Palmeiras 2. Bragantino e Cuiabá. Para mim aqui, o Bragantino vai despachar de vez, né? Vai bater uma pontuação que eu acho aí necessária para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Para mim aqui o Bragantino vence esse jogo contra o Cuiabá, bate os 40 pontos. Acho difícil uma equipe cair com 40 pontos, tá? Atlético Paranaense e Vitória. Olha esse jogo, mano. O Atlético Paranaense joga em casa, precisando da vitória para poder subir de vez, assim, e né, se afastar ali do Z4. Então, para mim, aqui o Atlético Paranaense vence esse jogo 2-0. O Atlético Goianiense envolvido com o Atlético Mineiro é aquilo que eu falei. O Atlético Goianiense ele não vai ter mais aquela obrigação de ter que buscar resultados. É aí que vai morar um pouco do conforto e a liberdade dos jogadores do Atlético Goianiense jogar à vontade, sem pressão, entendeu? Nesse jogo aqui, acho que dá 1-0 para o Atlético Goianiense. Surpresa, mas eu acho que o Atlético Goianiense vai ter uma certa reaçãozinha pequena aí, de uns 3 jogos, mas depois já vai acabar também. Juventude e Fortaleza. Juventude entra na zona de rebaixamento. Juventude vai enfrentar a equipe do Fortaleza e para mim aqui rola um empate em 2-2, tá? Com o término da 32ª rodada, na briga ainda pelo rebaixamento, Cuiabá, Atlético Goianiense, Corinthians, Vitória, Juventude, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio até o 12º aqui, ó. Todos esses daqui para mim ainda correm risco de rebaixamento. Título: só Botafogo
e Palmeiras, tá? Fortaleza, Flamengo, Inter, Bahia, São Paulo. E coloco o Cruzeiro aí, ainda brigam por essas vagas aqui, porque o que acontece, moçada? Vamos supor, o Botafogo ele tá na Libertadores. Se ele for campeão, o quinto lugar dá vaga direto para Libertadores. E aí o sétimo pega essa pré-Libertadores que seria do quinto, tá? Então daí a pré-Libertadores vem até o sétimo, né? Pega a vaga direta por causa do título da Libertadores, que eu acho muito possível do Botafogo conseguir. E ainda tem o Flamengo, que se passar pelo Corinthians vai jogar a final. E se o Flamengo for campeão, que pra mim, eu acho que é o que vai acontecer, tá? Botafogo campeão da Libertadores e Flamengo campeão da Copa do Brasil. O que acontece? Abre-se mais uma vaga. Acontece, Botafogo direto. Aí vai ficar Botafogo direto, Palmeiras direto, Fortaleza direto, Flamengo direto, Internacional direto, Bahia direto. A sétima e a oitava posição seriam as pré-Libertadores, pré-vaga na Libertadores. Então, a realidade de o sétimo lugar e o oitavo lugar ainda dar uma vaga na Libertadores, né, mesmo que seja uma pré-Libertadores, ela é muito grande, tá? E eu acho que isso vai acontecer. O Rio esse ano aí vai dominar as competições. Vamos pro jogo aqui da 33ª rodada. Internacional e Fluminense, pra mim aqui não dá pro Fluminense, 1-0 pro Inter, tá? O Cruzeiro vence esse jogo pelo próprio futebol apresentado entre as equipes aqui. E aqui tá uma situação, mano. Aqui tá uma situação. Aqui, pra mim, o Vitória não perde esse jogo pro Corinthians por ser um jogo direto. E acho sim que o Vitória vence esse jogo por 1-0. O Corinthians não consegue essa vitória lá no Barradão, mas nem a pau, velho. Não consegue. Flamengo e Atlético Mineiro, que pode ser uma possível final aí de Copa do Brasil, né? Pode ser. Então depende muito do que vai estar acontecendo de momento. Mas analisando o futebol de ambos, para mim o Flamengo vence esse jogo 1-0 também. Botafogo e Cuiabá, para mim o Botafogo atropela aqui o Cuiabá 3-0. O Palmeiras e Grêmio, para mim o Palmeiras sem sombra de dúvidas vence esse jogo 2-0. O São Paulo e Atlético Paranaense, por mais que o São Paulo tá nesse lenga-lenga aí, mas é uma obrigação do São Paulo vencer esse jogo, 3-1 para cima do Atlético Paranaense. O Fortaleza, né, enfrenta a equipe do Vasco aí. Para mim, lá no Castelão é difícil. Vou colocar um empate aqui, um empate. Não rola empate aqui, mano. Aqui é Fortaleza, 1-0. Atlético Goianiense e Bragantino, para mim, 1-1. Juventude e Bahia. O Bahia precisando da vitória, o Juventude precisando vencer também para poder sair da situação ali. Vence esse jogo 2-1, tá? Então a zona de rebaixamento fica aí Criciúma, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. E lá, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Lembrando que o Palmeiras está tirando a diferença por algumas rodadas aí, hein? O Palmeiras conseguiu encostar novamente no Botafogo aí, 67-69. Fortaleza tá ali como quem não quer nada. Tem alguns jogos que vai ser favorável pro Fortaleza. Quem sabe? 34ª, Clássico Gaúcho. Pra mim o Grêmio vence esse jogo aqui sem surpresas. Até meio que apertado, mas vence. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e Botafogo. Aqui já pode ter decidido algumas coisas. O Atlético Mineiro pode já não estar mais em alguma das Copas. Então eu acredito que possa rolar um empate aqui com o Botafogo. O Bahia e Palmeiras. Para mim, aqui também pode rolar um empate. Acho que os dois que estão brigando por título nessas rodadas aí, para os adversários que vão jogar ambos fora, pode acontecer algum vacilo aí. Fluminense e Fortaleza. Eu acho que aqui dá uma zebrinha. Acho que o Fortaleza vence esse jogo. E olha só, hein? Olha o Fortaleza, 65 pontos. Fortaleza vai encostando de novo nos líderes ali. E entra aquela frase, né? O Fortaleza briga para ser campeão do Brasileiro ou não? É aí que tá. O Vasco contra o Internacional aqui. Jogo duro. Ó, só jogos difíceis. Por enquanto, para mim, o mais fácil ali foi o Grêmio e Juventude, tá? Vasco e Internacional. O Vasco também já pode estar fora da Copa do Brasil.
pode estar se dedicando mais ao brasileiro, pode ter uma vitória aqui para cima do Internacional. Corinthians e Cruzeiro, para mim o Corinthians não bate o Cruzeiro também. Vou dar um empate aqui para ambos. Bragantino e São Paulo, acho que rola um joguinho xoxo feio pra caramba. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense naquela, o Atlético Paranaense sufocado. O Atlético Paranaense consegue ganhar aqui em casa. Cuiabá e Flamengo. Pra mim, aqui vai rolar um tropeço do Flamengo, tá? Acho que aqui pode rolar um tropeço do Flamengo. Cuiabá 2-1. Criciúma e Vitória. Pega esse jogo, mano. O Criciúma pode pegar o Vitória com 36 pontos e o Vitória com 38 pontos. Se o Vitória vence, vai de 38 a 41 pontos. Bate na pontuação que pra mim não cai, tá? Se o Criciúma vence, vai para 39 pontos. Bate aqui, ó, fica próximo do Atlético Paranaense novamente. Levando em consideração que o Criciúma não perde, que o Criciúma é difícil perder um jogo dentro de casa, mas é uma briga de cachorro ali que os dois não querem largar o... os dois estão brigando por um pedaço de... Não posso nem falar que é picanha, né? Porque a picanha tá lá em cima. Mas sei lá, de um contrafilé aí, não sei. Então, empate. Coloco... Opa! Empatei. Empate. Um pontinho pra cada aí. Tenso, né, mano? O Campeonato Brasileiro tá interessante aqui, ó, na parte de baixo, cara, porque aqui vai ficar estabelecido entre Botafogo e Palmeiras. Aqui, mano, enquanto não bater 40 pontos, pra mim, Vitória, Juventude, Criciúma, Fluminense, Corinthians, irmão, e ó, é 2 joguinhos, o Cuiabá pode sair, viu? 3 joguinhos, o Cuiabá sai. Internacional e Bragantino, pra mim aqui, o Inter vence esse jogo, 2-1. Cruzeiro e Grêmio, pelo futebol apresentado, o Cruzeiro vence esse jogo. O Bahia Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense fora de casa é horroroso, o Bahia vence esse jogo. O Fluminense jogando em casa contra o Criciúma, o Fluminense vence esse jogo, vence esse jogo aqui. Botafogo atropela o... modo de falar, né, mas ganha o jogo do Vitória. Corinthians e Vasco, olha essa situação, mano. Se o Vasco ganha, vai para 46 pontos, passa o Atlético Mineiro. E já nessas rodadas aqui, pode ser que a gente já tá se falando de uma possível vaga aqui de pré-libertadores, tá? Onde São Paulo e Cruzeiro vão estar ocupando. Se o Vasco ganha, vai para 46 pontos. Tá difícil chegar até o oitavo pela diferença de pontos? Tá. Eu acho que o Vasco vai se apegar naquilo que matematicamente ainda pode acontecer. É difícil? É, tá? Mas acho que aqui dá Corinthians, tá? Eu acho que o Corinthians não vacila pro Vasco, não. 2-0 pra cima do Vasco. São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, mesma coisa, já vai ficar difícil, né? Temos aí a 36ª, 7ª e a 8ª rodada. Temos aí em disputa 12 pontos, contando com a 35ª. No máximo que ia chegar aqui a 56 pontos a equipe do Atlético Mineiro. Cara, tá muito longe, entendeu? Tá muito longe. Pra mim, dá São Paulo aqui 2-0. O Fortaleza e Flamengo. Fortaleza sonhando com uma possibilidade de título. O Flamengo ainda tentando ali uma vaga direta para uma Libertadores. Pode ser que já até tenha conseguido a vaga direta, porque pode ser campeão da Copa do Brasil. Levando em consideração que esse jogo pode estar mais importante pro Fortaleza, o Fortaleza vence esse jogo aqui 3-1, tá? Atlético Goianiense e Palmeiras. Palmeiras brigando pelo título. Acho difícil que o Palmeiras perca esse jogo aqui. É impossível, tá? O Juventude e Criciúma. E Cuiabá. Juventude 39, Cuiabá 30. Matematicamente o Cuiabá já, né, largando o Campeonato Brasileiro de lado mesmo, porque o rebaixamento, né, pra mim aqui pro Cuiabá e Atlético Goianiense, eles vão acontecer. Então aqui pra mim, Juventude 2-1 pra cima do Cuiabá. Vamos pra próxima rodada. Olha essa, ó. O que eu falei pra vocês? Quem bateu 40 pontos, rapaziada, 40 pontos ainda vai correr risco de cair, sim, pelas pontuações possíveis que tem. Rapaz. Caraca, mano. Vamos pra 36ª. São Paulo jogando fora, São Paulo com 58.
59, 60, 61. O São Paulo já vai estar nesse meio aqui, nesse bololô, que com certeza o São Paulo vai para Libertadores. Com certeza o São Paulo vai para Libertadores. Aí só vai definir se vai ser uma vaga direta ou uma pré-Libertadores. O Grêmio praticamente já vai estar escapado da zona de rebaixamento, mas o Grêmio vai querer confirmar isso. Então, para mim, uma vitória do Grêmio aqui em cima do São Paulo 2 não me dói o coração falar isso, porque eu sou São Paulino, mas eu deixo o clubismo de lado. Aqui, Atlético Mineiro pode já não estar mais envolvido em Copa, já vai ter terminado as Copas, vai estar mais o brasileiro mesmo focado essa parte final aí, independente do que já veio acontecendo, pode ser uma parte conturbada para o Atlético Mineiro, como pode ser uma parte boa para o Atlético Mineiro. Mas levando em consideração aquilo que eu já falei, que para mim o Botafogo campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, ainda acho que aqui o Atlético Mineiro bate o Juventude aqui por 2-0. O Vitória, dentro de casa contra o Fortaleza, o Vitória precisando de uma vitória, né? O Fortaleza também precisando de uma vitória, vai acabar em 1-1, jogo extremamente difícil, tá? Flamengo e Internacional, tá? O Flamengo ali com 61, o Inter com 59, ambos brigando aí, né, por uma posição melhor ali. O Flamengo talvez já vai estar mais decidido na temporada, que pode ser que aconteça também um empate aqui em 0-0. Para mim aqui o Vasco ganha sem surpresa nenhuma, o Atlético Goianiense já liquidado aí na temporada. Aí tem um jogo, mano. Aí tem um jogo. Porque se o Palmeiras ganha, ó, ele vai para 74 pontos. Se o Botafogo, e ultrapassa o Botafogo, vira o líder do campeonato na 36ª rodada. Se o Botafogo ganha, ele já tem 2 pontos na frente, ele abre 5. Ele vai para a 37ª rodada podendo perder o Botafogo, se ele conseguir ganhar do Palmeiras. Porque ele fica com uma sobrecarga, ele fica aliviado, vamos dizer assim. E aí é uma pressão fodida. Só deixa eu ver uma coisa, 36ª, deixa eu pensar certinho, 36ª rodada. Se o Botafogo ganha do Palmeiras, vai abrir 5. Ah, não, tá certo. Abre 5, se na 37ª o Botafogo perde, o Palmeiras ganha. Cai para 2 pontos e vai para a 38ª rodada, a grande final daí, né? Quem ganhar, quem perder, e aí vai, Deus nos acuda. Aqui, mano, aqui, Palmeiras jogando em casa, velho. Puta, eu tô quase colocando um empate. Porque é um jogo muito difícil. Esse daqui é um jogo que você fala assim, mano, é só na hora que a bola rolar pra você saber. Palmeiras vai estar completo. O Botafogo pode estar completo e assim, sorrindo, talvez de orelha a orelha, né? Porque como não tem data aqui, então pode ser que a Copa Libertadores já vai ter acabado. E o Botafogo já pode ter sido campeão. Então, mano, aqui o Botafogo pode estar sorrindo de orelha a orelha e assim, focado 100% no Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar um empate aqui para manter a diferença de pontos e ficar para as próximas rodadas. 1-1. Bragantino e Cruzeiro, mano. O Cruzeiro briga ali também para tentar uma vaga direta na Libertadores, né? Olha, pode ter surpresa aqui, hein, mano. Aqui pode ter um joguinho fora de casa aí, pode ter uma vitória do Cruzeiro. Eu acho que dá Cruzeiro aqui, 2-1. Atlético Paranaense e Fluminense. Se o Atlético ganha, ele se livra de vez, matematicamente, talvez do Z4. Se o Fluminense ganha, ele traz de volta o Atlético Paranaense para uma situação ali extremamente complicada. Mas eu acho que aqui, mano, nesse jogo, o Atlético Paranaense vai dar um pontapé final aí e sai dessa zona aí que os times não querem. Cuiabá e Bahia. O Cuiabá já vai estar daquele jeito, mas acho que rola um empate. O Cuiabá é um timinho chato, mano. É um timinho chato. E aí temos um jogo. Aí temos uma final. Meus amigos, aqui temos uma final. Criciúma e Corinthians. Ambos vão chegar na 36ª rodada com a mesma pontuação e com o histórico do Criciúma não perder em casa. Não perde em casa. Cara, aqui pra mim é o seguinte, velho.
Nossa, é difícil aqui também, mano. Assim, o meu achismo. Talvez o Corinthians ganhe. Mas vai pesar muito, mano. Time grande numa situação dessa, ele se complica. Vou dar uma colher de chá. 0-0. Vou manter porque aqui é uma decisão muito difícil. 37ª rodada. O Inter, 60 pontos. Já ali praticamente numa zona segura de classificação direta, mas correndo risco ainda de o Cruzeiro e Bahia roubarem sua vaga. E vai enfrentar a equipe do Botafogo. Olha quem tá do outro lado ali, ó. Cruzeiro e Palmeiras. Rapaz. Cara, aqui, Inter e Botafogo, não sei, mas eu tô achando que o Inter vai dar vai fazer o Botafogo tropeçar, mano. Rapaz, eu tô achando que o Inter vai fazer o Botafogo tropeçar aqui, mano. E agora? O pior é que eu acho que tanto o Botafogo quanto o Palmeiras vão acabar tropeçando. Eu só acho que aqui o Botafogo corre um sério risco de perder esse jogo e o Cruzeiro e Palmeiras terminar empatado em 2-2. Eu acho que isso pode acontecer. Pra mim, o Vitória ganha do Grêmio. O Grêmio já não vai querer mais nada com o campeonato com a pontuação que bateu. Então, pra mim aqui, o Vitória bate o Grêmio. O Fluminense contra o Cuiabá já rebaixado. O Fluminense ganha esse jogo também. O Vasco e Atlético Mineiro. Ó. Mas ambos ali também não almejam mais nada. É jogo que vai na base da sorte aí. Entre os dois, o futebol hoje apresentado aí, eu acho que o Vasco é mais aguerrido do que o Atlético Mineiro. Então eu acho que o Vasco ganha esse jogo. Corinthians e Bahia. Bahia brigando ali. Corinthians tentando ver o que consegue fazer. Difícil, hein? Olha, eu acho que o Corinthians aqui acaba levando uma vitória, viu? Eu acho que aqui o Corinthians leva uma vitória. 2-0. 2-0 pra cima do Bahia. O São Paulo contra o Juventude. São Paulo ganha esse jogo aqui 2-0 também. O Atlético Paranaense empata com o Bragantino. O Atlético Goianiense e Fortaleza. O Fortaleza tentando entrar ali pra quem sabe uma briguinha. 69, 70, 71, 72. Olha, o Fortaleza se vencer. Ó, se acontecer isso daqui, ó. Vai. Oh, meu Deus. 1-0. Fortaleza entra na última rodada podendo ser campeão brasileiro, cara. Entra na última rodada podendo ser campeão brasileiro. Eu vou deixar. Criciúma e Flamengo. O Flamengo ali com 62. Também tá no mesmo caso que o Inter. Flamengo, São Paulo já tá, né, matematicamente aí já classificado para Libertadores. O Criciúma brigando para sair ali. Não sei, cara, se o Criciúma consegue. Eu acho que eu vou colocar um empate também aqui. 2-2 para ambos. Aí vem a última rodada. Na última rodada, o Criciúma, se fizer, ele pode fazer 40, 41, 42. Porém, o saldo de gols dele aqui, cara, ele precisaria ganhar de uns 3 gols de diferença para poder conseguir sair, tá? Pegando as situações dos times aqui. O Corinthians para sair, se o Corinthians conseguir sair, ele vai para 44 pontos. Nossa, ele pula lá no lugar do Vitória. E ele empurra o Juventude para ser rebaixado. Que situação, mano. Que situação. Mas vamos lá. Só vou mostrar. Pra mim, 2-1 Grêmio e decreta o rebaixamento do Corinthians. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, pra mim, da Atlético Mineiro. Bahia aqui ganha esse jogo. O Flamengo contra o Vitória vai um empatezinho. Botafogo. Aí, meu irmão, esquece. O São Paulo não ganha esse jogo. 3-0 pro Botafogo. Palmeiras. 2-0 em cima do Fluminense. O Bragantino e... Cara, só que vai ser tão louco, porque dependendo do horário desses jogos aqui, dependendo do horário dos jogos, se o Botafogo for primeiro o jogo, se acontecer às vezes num sábado, não vai, né? Não, é tudo... não, esquece o que eu falei agora. A última rodada acontece simultaneamente, hein? Acontece simultaneamente. Se o Botafogo faz ou se o Palmeiras abre 1-0
e o Botafogo tá empatando com o São Paulo, o Palmeiras vai sendo campeão daí. Olha que rodada que pode acontecer. E dependendo da situação aqui, né, se tiver tudo zerado, um pontinho para cada um, e o Fortaleza poder estar ganhando o jogo, deixa eu ver o que acontece. Deixa eu colocar 0 a 0 aqui nos jogos. E se o Fortaleza tiver ganhando esse jogo aqui por 1 a 0. 1 a 0. Não, ele fica em segundo ainda por causa do saldo de gols, é muito longe. Agora que eu vi aqui, ó. O saldo de gols pro Botafogo é muito grande, mano. É muito grande. Dificilmente o Fortaleza seria campeão, tá? Dificilmente, mas pra mim acontece isso. Botafogo 3, Palmeiras 2. O Bragantino aqui com o Criciúma rola um empatezinho. O Fortaleza, como eu disse, acho que vence o Inter. O Cuiabá e Vasco, ambos já, né, meio que vai um empatezinho. E o Juventude com 42, Cruzeiro com 59, podendo chegar a 60, 61, 62 pontos. Mas aqui eu acho que rola também um empatezinho aqui e assim termina o nosso campeonato brasileiro simulado, todos os jogos. Botafogo campeão com 77 pontos, Palmeiras em segundo com 76, Fortaleza em terceiro com 75 pontos, um trabalho fenomenal do Vojvoda. Flamengo com 64, Internacional com 63, São Paulo com 61, do Botafogo ao São Paulo todos com vaga direta na Libertadores da América, tá? Bahia e Cruzeiro, ambos com 60 pontos, é um campeonato bem equilibrado aqui entre os dois, né? Bahia e Cruzeiro vão para uma pré-Libertadores. Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense na Sul-Americana. Ah não, daí aumenta mais 2 também. Aí Vitória e Bragantino vai também para a Sul-Americana. Juventude e Fluminense ficariam sem disputar nenhuma competição internacional na próxima temporada. E os rebaixados, né, para Série B. Corinthians, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Curiosamente, Corinthians, Criciúma, Cuiabá, todos começando com a letra C aí. Isso é esquisito, né? Mas assim termina nossa simulação aqui do Campeonato Brasileiro. Top, né, moçada? Ficou bem equilibrado aqui, tanto a luta pelo título, quanto a luta pela vaga direta na Libertadores. Do Vasco até aqui o Grêmio, ficou muito tipo assim, o Vasco, o Atlético Mineiro e Grêmio foram umas equipes que ficaram meio, depois que se estabilizaram na competição, ficou muito aquém, né? Tipo, tanto faz para onde fosse ficar aí no campeonato. Já o Atlético Paranaense até o Criciúma brigaram até a última rodada para não serem rebaixados. Da hora, né, moçada? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e foi!